Muito obrigada a todos que estão assistindo essa aula. Se você está aqui, com certeza tem o objetivo de dominar o inglês para realizar seus sonhos de ter melhores oportunidades de emprego, fazer um intercâmbio ou viajar para conhecer o mundo. O nosso propósito na Influx é preparar os nossos alunos e também não alunos para que eles cheguem mais longe em menos tempo. Tudo com a ajuda do inglês. E que essa jornada seja a mais incrível possível. Vale dizer que nós temos escolas em todo o Brasil. E esperamos que você possa aprender com a gente nas nossas unidades e também através do Influx Blog, com aulas diárias. E nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. E nas nossas mídias sociais, sempre que você tiver dúvida, você pode mandar pra gente que nós respondemos a todos. Inclusive, muitas vezes a gente cria conteúdos exclusivos com as dúvidas que vocês mandam pra gente. Então, começando aqui o nosso assunto com você. Você certamente está nos acompanhando, porque tem o objetivo de dominar o inglês, certo? Você não quer apenas falar, mas você quer também ouvir, ler e escrever corretamente, dominando todas as habilidades comunicativas. No entanto, eu sei que muitas dificuldades podem aparecer no caminho, principalmente quando falamos sobre ser realmente fluente em inglês, porque atingir a fluência pode levar bastante tempo. Mas se você pudesse escolher, você escolheria um caminho mais longo ou um caminho mais rápido para atingir os seus objetivos? Então, pense que esse caminho que você escolhe é um método. Da mesma forma que existem métodos mais longos para aprender inglês, existem também métodos mais rápidos. E a gente vai te dar um exemplo aqui. Imagina que você está em São Paulo e quer ir para o Rio de Janeiro. Quanto tempo essa viagem pode demorar? Isso vai depender do seu método de deslocamento, certo? Então você pode ir de ônibus e essa viagem vai durar, mais ou menos 6 horas? Você pode escolher ir de carro, talvez você vai levar umas 4 horas, mas será que tem como ir mais rápido? Claro que tem. Você pode, por exemplo, ir de avião e essa viagem vai durar mais ou menos 1 hora, talvez até menos, né? Perceba então que o método escolhido para chegar a um objetivo é extremamente importante, porque ele com certeza será o fator decisivo para que você chegue mais longe em menos tempo. E com o inglês não é diferente. Pensando em te ajudar nisso, nós preparamos 3 aulas, onde falaremos sobre pontos essenciais do aprendizado de uma língua. E também mostraremos o que dizem as abordagens de ensino mais recentes e consagradas sobre o aprendizado. A gente vai te mostrar aqui caminhos que te levarão à fluência e que irão te ajudar muito a realizar o seu sonho. Sabemos que dominar o inglês pode ser muito desafiador, mas se você estudar da forma certa, é possível que essa trajetória seja muito mais rápida e o seu aprendizado mais efetivo. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o aprendizado da gramática da língua inglesa. Você sabia que a forma que você aprende gramática em inglês influencia diretamente na sua comunicação? E geralmente, quando a gente fala em gramática, o mais comum é a gente querer fugir só de pensar em estudar todas as regras, as exceções, termos, nomenclaturas, verbos, preposições e assim por diante. Será então que existe uma outra forma de aprender gramática? Uma forma que seja mais rápida, que seja mais eficaz e que não gere tanta frustração? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Are you ready? Let's do this! Quando a gente estuda a gramática da língua inglesa, tradicionalmente é tudo isso que a gente aprende. Tempos verbais, adjetivos, substantivos, preposições, etc, etc, etc. Tudo isso em forma de regras gramaticais. E o que acaba acontecendo na maior parte dos casos? A gente passa a detestar a gramática, porque mesmo estudando, parece que a fala não desenvolve. Você já passou por aquela situação que você queria falar alguma coisa em inglês? Você até se lembrava das palavras, mas a frase não saiu? Na hora de juntar as palavras, você teve dúvida de qual preposição usar, qual é esse tempo verbal, quais são as regras desse tempo verbal? Sabe quando você fica buscando as palavras,
Parece que está na ponta da língua, mas a frase não sai. Isso é motivo de frustração para muitos alunos de inglês. Estudar por anos, investir tempo, investir dinheiro e não alcançar a tão esperada fluência. Na maior parte das vezes, isso acontece porque os cursos tradicionais, mesmo aqueles que oferecem conversação, focam bastante no ensino de regras gramaticais e de lista de palavras. Quem nunca ficou horas memorizando uma lista de verbos irregulares? Ou fez tabelinhas de preposição? Isso parece funcionar até que você precise colocar tudo isso em prática. Montar esse quebra-cabeça de palavras, lembrando das regras gramaticais e as suas exceções, demora. A frase sai incompleta, sai errada e por vezes a conversa acaba e a frase nem sai. Mas agora, vamos pensar em como a gente fala português. Quantas vezes você parou para pensar nas regras gramaticais antes de falar algo? Você hesita ao conjugar, por exemplo, um verbo no passado? Você tem dúvida na hora de usar as preposições como eu sonhei com você, eu sonho em comprar um carro? Provavelmente a resposta é não. Você não precisa pensar nas regras gramaticais ao falar e ainda assim a sua fala é correta. Isso acontece porque você sabe a gramática de uso da língua portuguesa. Então, não é preciso ficar buscando as regras. Você simplesmente sabe como falar. A verdade é que aprender a gramática é fundamental para o domínio do inglês. Afinal, ela é parte importante da língua. Mas o que pouca gente sabe é que existem formas diferentes de estudar a gramática e fazer com que isso não seja difícil, chato, maçante. Então, existe uma forma mais eficaz de aprender a gramática de uma língua? Sim, com certeza! E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Vamos começar fazendo um teste rápido em português mesmo, ok? Então, eu vou pedir para você completar mentalmente as seguintes frases. Olha só. Eu moro Bahia. Qual é a preposição que está faltando aí? Eu moro Rio Grande do Sul. Eu moro São Paulo. Provavelmente você respondeu tudo isso corretamente e as suas respostas foram: eu moro na Bahia, eu moro no Rio Grande do Sul e eu moro em São Paulo. Como é que você sabe quando usar na, no e em português? Você precisou pensar na regra da gramática do português? Não, né? A verdade é que essa gramática já está internalizada, fazendo com que você fale corretamente sem precisar pensar nas regras. É possível, inclusive, que você nem saiba de qual é a regra para usar as preposições aqui. Portanto, aqui a gente consegue concluir o seguinte: no português, por mais que a gente não saiba as regras gramaticais, a gente fala gramaticalmente correto em nosso dia a dia. Quando a gente fala eu moro no Brasil, por exemplo, a gente usa um verbo no presente usando a preposição correta. Ou seja, toda a gramática está embutida em tudo que a gente fala. Qual é, então, a melhor forma de aprender gramática? Idealmente, a gente tem que aprender a gramática do inglês da mesma forma que a gente aprende a gramática do português quando ainda crianças, dentro de situações reais e em forma de frases muito prováveis de se escutar no dia a dia de um nativo da língua. Essas frases são formadas de chunks, que são as combinações de palavras mais utilizadas por um nativo da língua. Ou seja, devemos aprender a gramática integrada ao vocabulário ao invés de aprender regras gramaticais. Este, sem dúvida, é o maior desafio: dominar a gramática e o vocabulário de forma natural, assim como a gente fala a nossa língua nativa. Afinal, quando você fala português, você pensa qual tempo verbal você vai usar? Ah, eu vou contar uma história que aconteceu comigo ontem, então eu preciso me atentar para o uso dos verbos no passado. Ninguém pensa isso. Por que quando a gente está falando uma segunda língua, isso deveria ser diferente? E não precisa ser. Você está preparado, então, para aprender a gramática através dos chunks?
let's do this! Primeiramente, vamos relembrar o que são chunks. Chunks of language, ou itens lexicais, são grupos de palavras e combinações de palavras muito usadas no dia a dia de uma língua. Por exemplo, how are you? Como vai? Esse é talvez um dos chunks mais ensinados em cursos de inglês. Todo aluno que começa um curso ou busca aprender através de aplicativos já aprendeu essa frase, how are you? Esse é um chunk muito útil. E perceba que todo aluno aprende, repete, sabe o significado e consegue usar na prática sem muitas explicações. Isso porque a gramática que está inserida nesse chunk, how are you, é o verbo to be, question words, etc., é absorvida e internalizada naturalmente. Você não precisa montar uma tabelinha de verbo to be para perguntar como vai em inglês, não é mesmo? Então, é possível aprender como você aprendeu o how are you, de forma natural, com muitos exemplos, repetição e prática. Segundo a abordagem lexical, os chunks podem ser divididos em categorias, e a gente vai falar de duas delas nesse primeiro momento: as sentenças fixas e as sentenças semifixas. As sentenças fixas, como o nome mesmo diz, não mudam, são geralmente usadas da mesma forma. A gente vai utilizar um exemplo aqui em português mesmo. Imagina que você está em dezembro, Natal, Ano Novo. Por toda a cidade você vê outdoors, propagandas na TV, lojas, e você vai se deparar com o seguinte chunk: Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esse é um chunk fixo do português, porque normalmente ele é usado dessa forma, sem variação. E é até automático, né? A gente dificilmente falaria Alegre Natal ou Afortunado Ano Novo. Isso ia soar até estranho. Mesmo não tendo nenhum erro gramatical, a frase estaria correta, porém não é muito comum. Em inglês, até poderíamos dizer Prosperous New Year, mas o chunk equivalente aos nossos Feliz Natal e Próspero Ano Novo seria Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Perceba também que utilizamos mais comumente a palavra Merry e não Happy, como em Merry Christmas ou Happy Christmas. Seria certo, mas o mais comum, principalmente no inglês americano, seria falar Merry Christmas. O interessante é que a língua acontece assim, e quanto mais chunks você aprender, mais próximo de um nativo será o seu inglês. E aprendendo essas frases, você já aprende a gramática de uso sem ficar pensando nas regras. Essa é a forma mais natural de se aprender uma língua e também a mais efetiva. Já as sentenças semifixas, the semi-fixed sentences, possuem uma parte delas que é fixa e uma parte que a gente pode mudar, criando novas frases. Eu vou dar um exemplo para vocês, primeiramente em português, ok? Então pensem o seguinte: eu acordei cedo. Esse chunk tem uma parte que é fixa, eu acordei, e uma parte que é móvel, que é o que está entre parênteses, cedo. Então, se você quiser falar outra frase, como por exemplo, eu acordei tarde, a gente vai utilizar a parte fixa do chunk e mudamos a parte entre parênteses. Então, eu posso falar, eu acordei tarde. A partir daí, temos diversas possibilidades. Veja que temos do lado esquerdo um chunk e do lado direito outros chunks que combinam entre si nesse contexto. Olha só, eu acordei cedo, eu acordei tarde, eu acordei às 7, eu acordei com fome, eu acordei de madrugada, eu acordei passando mal e assim por diante. Agora, veja como esses chunks ficariam em inglês. I woke up early. Eu acordei cedo. I woke up late. Eu acordei tarde. I woke up at 7 o'clock. Eu acordei às 7. I woke up hungry. Eu acordei com fome. I woke up in the middle of the night. Eu acordei de madrugada. I woke up feeling sick. Eu acordei passando mal.
além de saber o significado e praticar a pronúncia, com esses chunks você já aprende a gramática usada sem muitas explicações. Perceba que através desses exemplos você já aprendeu um verbo irregular no passado. Wake up, no passado, woke up. Também que às 7 é at 7 o'clock. E de madrugada é in the middle of the night. Você já pode usar essas combinações sem precisar se estressar se usa as preposições at, in, of e os porquês. Você os memoriza do jeito que eles são, como uma coisa só. Com os chunks, você não precisa montar a frase palavra por palavra ou pensar nas regras da gramática. Ao estudar os chunks, você tem à sua disposição diversos blocos de linguagem gramaticalmente corretos que você pode juntar e criar frases que fazem sentido de forma rápida. E esse é o maior segredo da fluência. Uma dúvida que geralmente surge aqui é: será que é possível aprender tempos verbais dessa forma? A resposta é sim. Agora, como fazer isso? Você precisa aprender frases semifixas que vão te ajudar com isso. Aprendendo essas frases, você pode observar, criar hipóteses e experimentar criar novas frases, exatamente como uma criança faz em sua primeira língua. Então lembra, quando você começou a aprender o português, você aprendeu os verbos no presente, no passado, no futuro, tudo através de frases, de forma natural e sem regras. Você aprendeu a falar, por exemplo, eu como, e aí no passado, eu comi. Eu bebo, no passado, eu bebi. Em algum momento você aprendeu o verbo fazer, que é um verbo irregular, e você, quando criança, não sabia disso. E aí você provavelmente cometeu o seguinte erro. Você falou, eu faço a minha lição de casa todos os dias. E para falar, eu fiz a minha lição de casa, você deve em algum momento ter dito, eu fazia a minha lição de casa. Ou ainda, eu fiz a minha lição de casa. Mas logo em seguida você aprendeu a forma certa e começou a criar as suas novas frases a partir desse input, a partir do que você ouviu corretamente. Então, ao invés de estudar as regras, você copiou a forma certa de falar. Então agora, a gramática vai ser aprendida naturalmente e não através de regras, mas sim a partir dos chunks, as combinações mais comuns utilizadas por um nativo da língua. Vamos começar pelo futuro, o tempo verbal futuro. Vamos pensar que você gostaria de falar sobre os seus planos futuros em inglês. Aprenda então algumas partes fixas de chunks. Olha só. I think I'll, ok? I think I'll. Eu acho que eu vou. Essa é a parte fixa do chunk. Mais uma. I'll probably. I'll probably. Eu provavelmente vou, ok? Então olha só. I intend to. Eu pretendo. I intend to. Eu pretendo. Agora, você pode montar várias outras frases aprendendo as partes móveis desses chunks. Assim, olha só. Relembrando, I think I'll, ok? Eu acho que eu vou. I'll probably. Eu provavelmente vou. I intend to. Eu pretendo. E agora, olha só. A parte móvel do chunk tá aqui desse lado. I think I'll worry less. I think I'll worry less. Eu acho que eu vou me preocupar menos. I think I'll study more. I think I'll study more. Eu acho que eu vou estudar mais. I think I'll travel abroad. I think I'll travel abroad. Eu acho que eu vou viajar para o exterior. Agora, se eu quiser falar, eu acho que eu vou comprar um carro novo. How would you say that? Como que você diria isso? I think I'll buy a new car. I think I'll buy a new car. A gente pode fazer outras frases com as outras combinações. Então, eu provavelmente vou, relembrando, I'll probably, vamos lá? I'll probably worry less. Eu provavelmente vou me preocupar menos. I'll probably worry less. Agora, como que você falaria, eu provavelmente vou estudar mais? I'll probably study more. I'll probably study more. Eu provavelmente vou viajar para o exterior.
I'll probably travel abroad. Eu provavelmente vou comprar um carro novo. I'll probably buy a new car. E aí, olha só, se você quiser falar, eu pretendo. Então, I intend to. Eu pretendo me preocupar menos. Agora eu tenho certeza que você já sabe. I intend to worry less. I intend to study more. I intend to travel abroad. I intend to buy a new car. Deixa eu te mostrar alguns outros exemplos. Então, olha só. Você quer falar, eu acho que eu vou procurar um novo emprego. How would you say that in English? I think I'll look for a new job. I think I'll look for a new job. Então aqui, look for a new job, um chunk que você precisa aprender, uma nova combinação. Olha só, eu provavelmente vou passar mais tempo com a minha família. I'll probably spend more time with my family. I'll probably spend more time with my family. E ainda, eu pretendo me mudar para uma cidade diferente. Então, 2 chunks aqui. I intend to move to a different city. I intend to move to a different city. E claro que você pode fazer trocas aqui, né? Por exemplo, I intend to look for a new job. I intend to look for a new job. I'll probably move to a different city. Ou ainda, I intend to spend more time with my family. E assim por diante. Mais alguns exemplos, olha só. Se eu quiser falar, eu acho que eu vou experimentar coisas novas. I think I'll try out new things. Então, try out new things, um chunk que você tem que aprender e que combina com todos esses chunks aqui. I'll probably try out new things. I intend to try out new things. Continuando. I'll probably start working out. Eu provavelmente vou começar a fazer exercícios, eu provavelmente vou começar a malhar, you know, things like that. I'll probably start working out. Eu pretendo cuidar mais da minha saúde mental. I intend to take care of my mental health. I intend to take care of my mental health. Então aqui você está aprendendo a gramática junto do vocabulário. Mais alguns exemplos. Olha só, eu acho que eu vou me formar na faculdade. How would you say that in English? I think I'll graduate from college. I think I'll graduate from college. E ainda, I think I'll get married. Eu acho que eu vou me casar. I intend to graduate from college. I intend to get married. I'll probably graduate from college. Hopefully, right? I'll probably get married. E assim por diante. E se você quiser falar sobre o que você não vai fazer, sobre o que não está nos seus planos, olha só. A parte fixa do chunk, I probably won't. Eu provavelmente não vou. Once again, I probably won't. E agora, vamos dar uma olhadinha nas partes semifixas do chunk, aquilo que você pode trocar. Então, olha só. I probably won't spend so much time on Facebook. Eu provavelmente não vou gastar tanto tempo no Facebook. Aqui, a gente tem mais um chunk que combina com esse. I probably won't spend so much time on Facebook. Mais alguns exemplos. I probably won't move to a different city. Esse a gente já sabia, né? I probably won't move to a different city. Então, eu provavelmente não vou me mudar para outra cidade, para uma cidade diferente. Mais alguns exemplos aqui. Então, olha só. I probably won't graduate from college yet. I probably won't graduate from college yet. Então, eu provavelmente não vou me formar na faculdade ainda. A gente trocou, a gente acrescentou uma coisinha ali nesse chunk, né? I probably won't graduate from college yet. Então, olha só. I probably won't eat so much junk food. I probably won't eat so much junk food. Eu provavelmente não vou comer tanta comida não saudável. Mais alguns exemplos? I probably won't travel abroad yet. Eu provavelmente não vou viajar para o exterior ainda. Então a gente acrescentou uma palavrinha nesse chunk, né? Travel abroad yet. Ainda, ok? A gente também pode falar I probably won't forget about that. I probably won't forget about that. Eu provavelmente não vou esquecer disso.
talvez isso significa que você vai esquecer, né? But, well, anyway, you could say that. E ainda, olha só, I probably won't go to the beach on the weekend. I probably won't go to the beach on the weekend. Eu provavelmente não vou à praia nesse final de semana. Então aqui o chunk é go to the beach on the weekend. E assim por diante. Viu como não precisou das regras ou das estruturas? Você já pode usar essas frases ao falar inglês e também, se você estudá-las bastante, irá reconhecê-las se alguém falar elas em inglês. E mais, você pode criar novas frases a partir desse chunk semifixo. Assim, você aumenta o seu vocabulário de forma muito significativa. Vamos ensinar mais um chunk semifixo para você, ok? Então, olha só. How long have you been? How long have you been? Significa há quanto tempo você? Com o que a gente pode combinar esse chunk semifixo? Quais frases a gente pode montar a partir desse chunk, conhecendo outros chunks aqui? Então, olha só. Há quanto tempo você estuda inglês? How long have you been studying English? How long have you been studying English? Aqui a gente poderia falar também em português há quanto tempo você está estudando inglês. That would be the same. Há quanto tempo você está estudando inglês? Há quanto tempo você estuda inglês? E ainda, how long have you been learning English? Learning English, the same thing, right? Há quanto tempo você está aprendendo? Há quanto tempo você está estudando inglês? Ainda, how long have you been working here? How long have you been working here? Há quanto tempo você trabalha ou há quanto tempo você está trabalhando aqui? Repare que a gente está usando o verbo com ing e a gente assimila isso de forma natural, aprendendo esses chunks. Por exemplo, how long have you been living in this house? How long have you been living in this house? Há quanto tempo você mora nessa casa? Ou ainda, há quanto tempo você está morando nessa casa? It doesn't matter. I have some more examples here. How long have you been waiting for me? Há quanto tempo você está esperando por mim? How long have you been waiting for me? How long have you been doing this? Há quanto tempo você está fazendo isso? Once again, how long have you been doing this? How long have you been dating her? How long have you been dating her? Há quanto tempo você está namorando com ela? Ou há quanto tempo você namora com ela? Take a look. How long have you been playing tennis? How long have you been playing tennis? Há quanto tempo você joga tênis? Há quanto tempo você está jogando tênis? Agora você já sabe. Aprendeu gramática, vocabulário e pronúncia, tudo de forma integrada. E ainda pode criar muitas novas frases para expandir o seu vocabulário em inglês com a certeza que está falando certo e não fazendo traduções literais. Que tal a gente falar um pouco sobre as tão temidas preposições? Você já deve ter entendido que decorar as regras é um caminho mais longo e que pode gerar muitas dúvidas. Quando pensamos nas preposições, é mais fácil pensarmos da mesma maneira que fazemos em português. Ao invés de lembrar das regras, lembramos do conjunto de palavras. A gente lembra do chunk. Lembra do nosso exercício do início da aula? Então, olha só, eu moro Curitiba, eu moro Belo Horizonte, eu moro São Paulo, eu moro Bahia. Quais são as preposições que estão faltando aí? Agora pensa comigo. Sonho comprar um carro. Qual é a preposição que está faltando? Sonhei você. Você simplesmente sabe esses chunks em português, de tanto ouvi-los em seu dia a dia. Você já usou esses chunks várias vezes. E para aprender essa gramática em inglês, é preciso seguir o mesmo caminho. Você precisa ouvir a forma certa e memorizar a forma certa de falar. Vamos exemplificar isso aqui com a preposição in. Então, ao invés de ficar pensando nas regras, no desenho, dentro, fora, em cima, embaixo, foque em aprender chunks. Assim. In Brazil, no Brasil. In Italy, na Itália. In California, na Califórnia. Ainda com a preposição in. Pensa comigo. In January,
Em janeiro? In February. Em fevereiro? In March. Em março. Agora você já consegue pensar em outros chunks, como in April, in June, in December e assim por diante. Anote também in the morning, de manhã. Você provavelmente conhece a palavra morning em inglês, manhã. Mas agora, como fala de manhã? Será que usa in? Será que usa on? Será que usa at? Como é que fala? Aprende o chunk in the morning, de manhã. Assim como in the afternoon, à tarde, ou de tarde. In the evening, à noite, de noite. Veja que quando a gente fala em anos, a gente também usa in. Por exemplo, in 2015. In 2015. Então agora você consegue criar novos chunks a partir disso. In 2015, in 2010, in 2021 e assim por diante. E você deve estar se perguntando, né? Mas tinha aquela regrinha do in para quando alguém ou algo está dentro de algum lugar. De maneira geral, in pode até significar dentro. No entanto, é melhor, é mais interessante pensar assim. O que eu quero dizer? E então, aprender conjuntos de palavras como esses a seguir. Olha só. In the closet, no armário ou dentro do armário. In the drawer, na gaveta ou dentro da gaveta. Mas olha só. In the bedroom, no quarto, dentro do quarto. In the car, no carro, dentro do carro. E ainda, in here. In here, aqui ou ainda aqui dentro. Agora, veja que nem sempre a tradução dentro se encaixa, mas ainda assim a gente vai usar a preposição in. Por exemplo, in bed, na cama ou ainda de cama. In the mirror, no espelho. Não necessariamente significa dentro, né? Então agora, chunks com a preposição on. Começando on Monday, na segunda. Então, geralmente, quando a gente aprende os dias da semana em inglês, você já sabe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mas como será que fala na segunda, na terça, na quarta e assim por diante? Aprende o chunk. On Monday, na segunda. On Tuesday, na terça. On Wednesday, na quarta. On Thursday, na quinta. On Friday, na sexta. On Saturday, no sábado. On Sunday, no domingo. Veja aqui, se você quiser dizer no domingo de manhã, no sábado à noite, na segunda à tarde, a gente também vai ter chunks com a preposição on. Pay attention. On Sunday morning, no domingo de manhã. O que está entre parênteses é o que você pode mudar. Você pode falar on Sunday morning, on Sunday evening, on Sunday afternoon e assim por diante. Olha só. On Saturday evening, no sábado à noite. Poderia falar, por exemplo, on Monday afternoon, na segunda à tarde. Aqui, sabendo o chunk, você pode criar novas hipóteses e experimentar. Falar, por exemplo, on Monday morning, on Monday evening e assim por diante. On Tuesday night, na terça noite. Mais alguns chunks com a preposição on quando a gente fala de datas. Então, olha só. No dia de Natal, on Christmas Day. On Christmas Day, no dia de Natal. Lembra do chunk. E se você quiser falar, por exemplo, no dia 29 de maio, ok? No dia 29 de maio. On May 29th, no dia 29 de maio, o que está entre parênteses é o que você pode substituir. Então, você pode trocar o mês e pode trocar a data. Olha só, para falar no meu aniversário, em inglês. On my birthday. On my birthday. Então, você provavelmente aprendeu a palavra birthday, aniversário. Poxa vida, mas agora como fala no meu aniversário? Será que é in? Será que é on? Será que é at? Essa dúvida sempre surge. Qual é o segredo? Ao invés de tentar ficar memorizando as regras,
lembra do chunk, on my birthday. E aí, o que está entre parênteses aqui é o que você pode substituir. Você pode falar, por exemplo, no aniversário dele, on his birthday. Você deve estar mais uma vez se perguntando sobre as regras. E aquela regrinha que diz que a gente usa a preposição on para falar sobre superfícies, em superfícies. Essa regra é até verdade em alguns casos, mas não se apegue, porque muitas vezes, a equivalência difere, então nem sempre a regra se aplica. E aí imagina, você precisa aprender a regra e a exceção. Então, mais uma vez, vamos aprender os chunks. Take a look. On the table, essa você já sabe, todo mundo sabe, on the table, na mesa, sobre a mesa. Para falar na cômoda ou sobre a cômoda, on the dresser. Até aqui tudo bem, né? Agora observe e tenta gravar as próximas combinações que a gente usa a preposição on. Veja só. On the bus, no ônibus. On the floor, no chão ou então no andar de cima, no andar de baixo, né? On the floor. No telefone, on the phone. Na fazenda, on the farm. Então veja que a equivalência nem sempre é sobre. Agora a gente vai fazer um exercício, parecido com aquele que a gente fez em português. Você precisa lembrar de todos esses chunks que a gente aprendeu e completar as frases com a preposição que está faltando, ok? Mas lembra, agora não precisa pensar na regra. Lembra do chunk. Ready? I have English class Monday morning. Como é que completa esse chunk? Na segunda de manhã, how would you say that in English? I have English class on Monday morning. Eu vou trabalhar de manhã. How do you say de manhã in English? In the morning, right? So, I'll work in the morning. Eu vou trabalhar de manhã. How would you say in English? Ele está de cama com febre. So, ele está de cama. Remember this chunk? Take a look. He's in bed with a fever. He's in bed with a fever. Agora, está no segundo piso, está no segundo andar. How would you say that? No piso, no andar? It's on the second floor. It's on the second floor. Take a look. Eles moram em uma fazenda. How would you say em uma fazenda? Remember that? On a farm. So, they live on a farm. Eles moram na Califórnia. Remember this? So, they live in California. They live in California. Agora, muita atenção. Entre no carro. Não precisa pensar nas regras, precisa lembrar do chunk, no carro. Entre no carro. Get in the car. Get in the car. E agora, entre no ônibus. Não pensa na regra, pensa no chunk. Entre no ônibus. Get on the bus. Get on the bus. E, por fim, ela me ligou no meu aniversário. No meu aniversário, remember this? On my birthday. So, she called me on my birthday. She called me on my birthday. Wow! Chunk is the new grammar. Chunk is the new grammar. Você já deve ter ouvido Orange is the New Black? Agora a gente trocou esse chunk, que se tornou Chunk is the New Grammar. Viu só como você não precisa estudar a gramática separado do vocabulário? Incrível, não é? Se você aprender chunks, não precisa ficar memorizando as regras. Mas saiba que, para de fato assimilar e conseguir usar tudo isso em inglês, é preciso muita repetição e consistência nos estudos. Os chunks te levam ao domínio do idioma mais rápido, mas é preciso muita dedicação para memorizar e assimilar tudo que você aprendeu. Continuando a nossa conversa sobre tipos de chunks e a gramática. Vamos falar sobre words e collocations, que são outros tipos de chunk. Então, words, palavras, e collocations,
combinações, geralmente de duas palavras, como um adjetivo mais um substantivo, um verbo mais um substantivo, entre outras. Vejam aqui alguns exemplos de words. Absolutely. Com certeza. Veja que a gente não pode pensar em português palavra por palavra. Absolutely, com certeza. Ainda, awesome. Se você tem uma idade parecida com a minha, que massa! Ou então, maravilha, incrível! E collocations são as combinações que podem ser diferentes de uma língua para outra. Por exemplo, em português, a gente fala fazer café e arrumar a cama. São verbos diferentes, certo? Fazer café e arrumar a cama. Porém, em inglês, a gente diz make coffee, ok? Para fazer café. E arrumar a cama, make the bed. Agora, fazer café e fazer a lição de casa em português, a gente usa o mesmo verbo fazer, certo? Porém, em inglês a gente tem make coffee mais do the homework. Make coffee, do the homework. E agora? Como eu vou saber quando usar uma palavra, quando eu vou usar outra? Qual é a regra para usar do? Qual é a regra para usar make? O segredo é: aprenda as combinações. Assim, você não precisa pensar nas regras, e sim naquilo que é realmente dito. Logo, make coffee, fazer, ou até em português a gente fala passar café. Então, fazer café, passar café, make coffee. Agora, arrumar a cama, make the bed. Make the bed, arrumar a cama. Do the homework, fazer a lição de casa. Então, do the homework, fazer a lição de casa. E para aprender essas combinações? Para aprender essas combinações, é preciso muita repetição e contato com a língua. Input. Somente assim, elas vão se tornar naturais para você. Na Influx, o método foca no ensino destas combinações. Através de exemplos e muita prática, você absorve collocations que se tornam automáticas, assim como em português. Mais um exemplo aqui com uma palavra bem simples. Você se lembra como fala suco em inglês? Suco, juice, ok? So, juice, suco. Agora, a palavra suco sozinha não comunica muito mesmo em português, né? Por exemplo, você vai num restaurante e o garçom pergunta: o que você quer tomar? Se você responder somente suco, isso vai gerar estranhamento, porque a gente geralmente fala suco de laranja, suco de abacaxi, suco de morango, suco de maçã e assim por diante. Essas combinações, essas collocations, geram comunicação imediata. Agora, veja como você pode aprender a gramática e também a pensar em inglês através dos chunks. Você sabe então que suco é juice. Para falar suco de laranja, em inglês, orange juice. Orange juice, suco de laranja. Se eu quiser falar suco de maçã, apple juice. Apple juice. Você não precisa pensar literalmente, palavra por palavra, suco de maçã. Não, você já sabe o collocation. Apple juice. E se eu te disser que grape em inglês é uva, como você falaria suco de uva? Grape juice. E agora, suco de manga. Em inglês, manga, mango. Então, mango juice. Suco de melancia. Watermelon juice. Suco de morango. Strawberry juice. Strawberry juice. E assim por diante. Esses são exemplos de collocations. A comunicação fica mais efetiva ao aprender a gramática através dos chunks, ao invés de ficar aprendendo regras e exceções. Em uma aula em Flux, os alunos aprendem as palavras junto com as collocations mais comuns e em seguida já praticam. Assim, a gramática é também internalizada naturalmente. Em resumo,
Aprender a gramática é essencial para dominar o inglês, mas a melhor forma de fazer isso é através dos chunks. É preciso aprender words, collocations, semi-fixed sentences and fixed sentences. E com bastante input, prática e repetição, você desenvolverá a habilidade de criar novas hipóteses e também novas frases prováveis de serem usadas em um contexto real por conta própria, de forma autônoma. E o melhor, já gramaticalmente corretas. Ou seja, não precisa aprender através das regras e das exceções. Se você gostou dessa forma de aprender gramática, vale a pena continuar nos acompanhando nas próximas aulas, porque a gente ainda vai falar sobre outros pontos super importantes que vão te ajudar muito nessa trajetória rumo à fluência. Se você deseja alcançar o inglês de alto nível em menos tempo, estude através de chunks e não deixe de conhecer o método de ensino da Influx, que te ajudará a conquistar os seus objetivos, desenvolvendo todas as suas habilidades comunicativas mais rápido e de forma efetiva. Você vai se surpreender. Bye for now!